Eu vi lá no Mix Tudo você contando quando você trabalhava na Band e tinha um segurança. Sim. Você viu? Né? Que esse corte estourou, inclusive, né? Muito bom você ter falado isso. Porque assim, Então você já conta o resumo da história Resumo. pra todo isso mundo saber. é muito legal, porque ó, eu vou te falar, esse vídeo realmente estourou. E aí eu recebi um monte de mensagem, de novo, falando das negativas, né? lá. Recebi muitas mensagens positivas, mas eu recebi muita mensagem do tipo assim, meu, já ouvi essa história umas 30 vezes, esse cara tá mentindo. E eu quero falar para as pessoas que acham que as histórias não se repetem, que Deus usa a gente, mais uma vez, eu acredito muito em Deus. Deus usa a gente de muitas maneiras iguais para ser porta-voz dele, em situações iguais também. Então, muitas vezes vocês vão ver histórias parecidas acontecendo, e não é que o cara está copiando ou plagiando a história do outro, é porque realmente são histórias iguais, você se torna um porta-voz de Deus para ajudar uma outra pessoa, e tá tudo certo. Sabe, só mudam os personagens, só mudam os artistas. E não é uma história muito específica pra ela não se repetir nunca, né? Exato, exatamente. Olha o mundo quanto a gente tem. Exato. E o que aconteceu foi o seguinte, eu fui pra Band, né, eu tava lá na Band e tal, enfim, e aí tinha um segurança que trabalhava lá, que todo mundo falava que ele era mal encarado, cuidado com esse cara e tal, assim, assim, assado. E aí um dia ele veio me entregar uma encomenda, ele foi me entregar a encomenda, eu agradeci ele pela encomenda, ele nem olhou pra minha cara, enfim, eu tô dando uma bela resumida, né? E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. E aí eu cheguei, fui conversar com ele, falei assim, boa tarde, obrigado e tal. E ele falou, obrigado por quê? Eu falei, pô, obrigado por você ter me dado a encomenda e tal. Aí eu olhei pra cara dele, eu falei, ó, fui pra casa, no dia seguinte eu voltei e falei assim, ó, você vai sair dessa situação que você tá passando. Eu não sei o que tá acontecendo, mas você vai sair, tenha força. Aí ele, do que você tá falando? Eu falei, mandaram falar isso pra você. E na verdade não é que mandaram. Eu tenho uma conexão que eu costumo dizer que eu consigo escutar algumas vozes que me falam o que eu devo fazer ou deixar de fazer, e pra mim isso é Deus, tá tudo certo. Porque o Guipa passava lá todo dia, dava bom dia, boa tarde, boa noite, o cara nunca Nunca respondia. respondi, não era A só única comigo. vez que ele falou com ele foi pra entregar essa encomenda. Exatamente. E aí eu peguei e falei pra ele, falei, meu, ó, eu falei, eu vou falar o que eu falei, ó, Deus mandou te falar que você vai sair dessa situação que você tá passando. Você vai sair dessa. E aí ele falou, o que você está falando? Eu falei, Deus mandou eu falar isso para você. E aí passou um dia, ele veio falar comigo, falou assim, ó, desculpa não ter dado atenção devida a você, eu estou passando por um momento difícil, meu filho está com uma doença séria, grave, fase terminal, e eu estou passando por essa situação. E eu não sabia o que tinha acontecido, só ouvi o que me falaram no meu subconsciente e fui passar esse recado para ele. Então, a moral dessa história, às vezes a gente, claro que não justifica a pessoa maltratar você, mas também não vale a pena você julgar quando a pessoa te maltrata por algum motivo aleatório, porque você não sabe o que a pessoa está passando. Às vezes entendeu? ali o cara não tem força pra dar um boa tarde Exato. mesmo. Ele E tá as com pessoas sabem tanto o que tem, problema. né? As Ele pessoas tá com sabem o que tanto tem. problema que ele Exatamente. fala, não consigo desejar boa tarde porque a minha vida tá Exato, uma merda. exato. Eu não quero desejar o bom pra ninguém, eu não É. consigo pensar nisso. Exato. E assim, eu não faria isso, porque a nossa. A nossa resposta para uma pessoa que trata a gente mal é a gente falar assim, mas que se dane esse cara, sabe? É do ser humano, é aquela autodefesa. Só que eu fui para casa com aquela parada na cabeça, quando eu voltei eu falei assim, meu, eu preciso falar com esse cara. E eu fui lá e falei. E aí no outro dia, teve vários capítulos, no outro dia ele falou assim, ó, eu tô passando por um problema por causa do meu filho e tal. Então é louco, né, a gente julgar as pessoas sem saber o que realmente está acontecendo.